Acho que eu vou começar, enquanto as pessoas vão entrando aí, a gente vai dando seguimento aqui. Então, gente, hoje o objetivo é falar sobre uma dúvida, né, da caixinha de perguntas, uma dúvida do aluno, que foi como encontrar, como é que eu acho o conflito biológico, né? O que eu posso dar de informação aí ou de dica que pode ajudar a encontrar o conflito biológico. E aí é claro que tem, né? Tem estratégias que a gente pode usar. Aliás, tem estratégias muito simples que a gente pode usar que podem ajudar com certeza aí a gente ter acesso a essa informação que geralmente está meio guardadinha, né? Não é algo que está muito disponível, não. Quem é da área da hipnose e da hipnoterapia sabe que o nosso inconsciente, que o nosso cérebro tem estratégias para poder limitar esse fluxo de informação, né? Para não ficar subindo coisas que possam fazer a gente sofrer. E aí então ele coloca um filtrozinho ali, e aí muitas vezes numa conversa formal, numa conversa normal, essa informação não vem à tona, né? Então a gente tem que estimular, a gente tem que mostrar informações, né? A gente pode mostrar dados visuais, a forma que a gente fala, às vezes o tom de voz e tantas outras coisas que podem ajudar a gente aí nesse processo. Ok? Então, ó, o primeiro passo, na verdade, que eu coloquei aqui como passo X, porque a gente ainda não entrou ainda nos passos que eu vou falar, né, sobre os 8 passos. É porque esse passo aqui, na verdade, ele é fundamental para qualquer comunicação. Então, não é um passo específico para esse processo. Mas qual é o passo? É estabelecer uma conexão, um rapport, né? O que é isso? O que significa isso? Antes de qualquer avaliação, antes de qualquer comunicação, né? Seja a comunicação que você vai emitir, né, para o seu cliente, ou aquela comunicação que você vai extrair do seu cliente, antes de você fazer isso, o ideal é que você estabeleça um bom rapport, ou seja, uma boa conexão. Isso está muito claro já na neurociência, inclusive, que é quando o sistema nervoso autônomo de um indivíduo basicamente se conecta com o sistema nervoso autônomo do outro indivíduo. Tá? E como é que a gente faz isso? Primeiro, dicas básicas que podem ajudar. É lógico que tem muito mais do que eu vou falar aqui, mas dicas básicas que podem ajudar nesse processo de você conseguir uma comunicação mais eficiente, né? É você falar num tom de voz parecido ou próximo com o tom de voz do seu cliente. É você usar uma postura corporal e um gestual corporal espelhado, ou seja, parecido com o gestual do seu cliente. Então, se ele entrou no seu consultório lá, de cabeça erguida, peito aberto, gesticulando muito, é interessante você falar com ele nessa mesma linguagem, né? Colocar uma postura parecida, não é imitar ele, mas colocar uma postura meio que espelhada com a dele e usar um pouco de gesto também. Então, a velocidade da sua voz, se ele chega lá falando todo calmo, né, pausado, cadenciado, aquela voz mais lenta, e você aborda ele com uma voz acelerada, né, muito acelerada, muito provavelmente essa conexão vai ficar mais difícil, né? O sistema nervoso autônomo dele, se ele não espelhar com você, se ele não fizer aquela conexão no sentido assim, cara, esse cara é confiável, né? Ele é parecido comigo. É mais ou menos isso. O sistema nervoso autônomo vai identificar o outro, né? Baseado aqui no que ele já conhece, né? E principalmente baseado em você. Ele quer se identificar. A gente procura identificação. Então esse é esse passo, que não é ainda o primeiro passo, mas é o passo para a gente começar esse processo. É uma das primeiras coisas que a gente vai usar. Por exemplo, a gente pode usar palavras que o próprio cliente usou. Se ele usou uma frase para te comunicar alguma coisa, você pode pegar umas palavras-chave do que ele falou e devolver para ele, falar para ele, né? Reformular uma frase e falar tudo aquilo para ele. Eu posso até repetir a frase toda, no sentido de tentar mostrar para ele que eu estou entendendo o que ele está tentando me dizer. Eu posso repetir dizendo:
Ah, então você quer me dizer que você passou por isso, que você está sentindo isso, isso, isso e isso. Quando eu faço isso, quando eu devolvo com o mesmo tom de voz ou parecido, com a mesma cadência, a mesma velocidade, as mesmas ou palavras parecidas ali, isso entra como uma coisa confiável para ele. Então esse acho que é um dos primeiros passos aí para que você consiga extrair essa informação. Então isso aqui deveria ser inclusive uma matéria ou uma disciplina base, né, de toda técnica, de toda disciplina, de toda área da saúde ou da terapia, que lida com alguém, que lida com o paciente, que lida com alguém que antes de tudo, antes de mais nada, precisa confiar em você, né? Se alguém chega lá no meu consultório e vê em mim uma pessoa que não pode confiar, muito provavelmente eu não vou conseguir extrair muita informação desse cliente. E aí, o mais importante de tudo, eu vou falar disso aqui várias vezes, mas é isso aqui, ó. Escutatória. Não adianta nada no seu consultório você ser um orador fantástico. Você falar de forma linda e fantástica para ele. Falar palavras difíceis, né? Falar coisas que pareçam admiráveis ali, né? Palestrar, fazer um monólogo lá com o seu cliente, enquanto ele ouve só você falando, isso não vai te ajudar. Nesse momento, principalmente quando a gente quer isso aqui, entender o conflito biológico, a gente precisa escutar, fazer uma escuta ativa. A gente tem que estar disponível. A maioria das pessoas não sabe fazer isso. E aí você pode pensar assim, isso é fácil, isso é simples, né? É só você ficar ali sentado, né, escutando. Não é isso. Mesmo que você esteja disponível para fazer isso, e você diga assim, não, eu vou escutar, eu vou me dispor a escutar. Existem algumas manobras internas que, se você não tomar cuidado, você sai desse padrão, você sai da possibilidade de escuta, né? Se você está escutando, pensando no que você vai fazer em seguida, você não está escutando. Se você está escutando, fazendo o planejamento do que você vai fazer, ou de que técnica você vai usar, ou até pensando no que vai responder para ele, você não está escutando, né? Você está pensando em outras coisas. Então, escutar é realmente fazer o exercício de se colocar à disposição e escutar de verdade. Parar aquele tempo, deixar o seu cliente falar. Quando ele terminar de falar, aí você tem uma pausa, você tem um tempo que você pode formular o que você quiser para poder devolver para ele. Então, isso eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa ter atenção antes de querer chegar ali no pote de ouro, né? Do conflito biológico. E aí o passo 1, né, na verdade, seria identificar o órgão que está manifestando o sintoma. Eu não tenho como chegar na informação, no código, na simbologia, sem identificar exatamente que órgão está manifestando o sintoma. Parece coisa bem simples, né? Parece algo ridículo que eu estou falando aqui. Mas tem muito sintoma que você não sabe exatamente onde é o órgão, onde é o lugar específico. E se você não tiver esse tema, se você não tiver esse lugar específico, você não vai conseguir desenvolver o que você vai fazer lá na frente, que seria falar sobre o conflito biológico. Então, primeira coisa, onde é o sintoma? Onde é a dor especificamente? Sem isso, se você não chegou aqui, você não vai adiante ainda, tá? Primeira coisa, aonde é? Às vezes, se você é terapeuta, você não é um profissional de avaliação, de anamnese, né? Você pode exigir que esse cliente... Exigir não, né? Você pode solicitar que esse cliente te traga um exame de um médico ou de um profissional capacitado por fazer essa avaliação, né? Para que você tenha dados precisos e específicos, né? Quando a gente estuda, que a gente conhece um pouco da fisiologia e da fisiopatologia, ainda que você não seja um profissional da área do diagnóstico, tem sintoma que é muito fácil, você já consegue, com aquela informação, com aquele nome daquele sintoma, ou com aquela dor específica, com aquele tipo de dor, você já consegue fazer uma relação rápida, né? E aí você acaba depois fazendo confirmações
através de perguntas aí que você faz com ele. Ok? O segundo passo, então, seria identificar a região do órgão. Tem gente que acha que cada órgão tem uma emoção associada a ele, tem uma emoção específica associada a ele. E não tem nada de tão específico assim. Quando a gente ouve falar que os órgãos, os nossos tecidos adoecem por questões emocionais, né, vamos dizer assim, a gente às vezes vê muita coisa na internet, imagens, né, que com esses infográficos que dizem assim, o estômago é tal emoção, né, o intestino é tal emoção, a coluna tem tal emoção, mas não é bem assim, tá? Cada órgão do nosso corpo, ele pode ser formado, e ele é formado, na verdade, por mais de um tecido embriológico. Ele tem várias origens. Muitas vezes ele nasce com uma origem específica, e a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, vão se sobrepondo outras camadas ali nele, e aí cada camada dessa tem uma informação diferente. Então não dá para dizer que o órgão X tem conflito X. Quando a gente fala de medicina germânica, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que deixar claro. Então, o estômago, por exemplo, o rim, por exemplo, tem vários tecidos. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma imagem, um exemplo. Não sei se vocês veem bem daí, mas, por exemplo, aqui o rim. O rim eu tenho o parênquima renal, que é essa parte toda externa, né, que é esse córtex aqui. Eu tenho as pirâmides renais, eu tenho a pelve renal, eu tenho aqui os glomérulos renais, eu tenho um monte de coisa aqui. E cada informação dessa aqui vem de um tecido embriológico diferente, simples assim. Assim como o estômago. Ó. Eu tenho uma curvatura maior do estômago, que é a maior parte do estômago, e tenho uma curvatura menor do estômago. Cada região dessa responde a um tipo de conflito biológico diferente. Então, estou mostrando isso para a gente ver que a gente tem que ser preciso. Se o seu paciente veio com um sintoma de estômago, se você conhece as leis biológicas, vai ser mais fácil, né? Você já consegue fazer algumas associações. Mas se você não sabe, você tem que saber qual é o sintoma que acomete geralmente a curvatura menor do estômago. Qual é o sintoma que acomete geralmente a curvatura maior do estômago. Aí fica fácil. Então, quando ele te dá essa informação, por exemplo, uma gastrite, ela vai vir aqui. Curvatura menor, nessa parte aqui. E aí eu sei que é um conflito, por exemplo, de disputa territorial. Né? Se é um conflito de disputa territorial, eu vou trabalhar com ele essa informação. Eu estou na informação precisa. E aí eu consigo agora extrair, né, mais informações dele. Se a parte de fora, se essa parte maior do estômago, que é a curvatura maior, a gente está falando de um conflito de contrariedade indigesta, né? Contrariedades com coisas difíceis de aceitar, com coisas difíceis de digerir. A gente até falou um pouco sobre isso ontem. E aí então, olha a diferença que eu tenho aqui, né? Tem que ser assim, gente, tem que ser preciso. O rim eu tenho os conflitos de abandono, eu tenho os conflitos de excesso de líquido, ou seja, quando você vive uma situação de catástrofe ou de drama, aonde tem muito líquido no ambiente, né? Como aconteceu, por exemplo, agora nas chuvas aqui na Bahia, né? E agora está até no Rio de Janeiro, se não me engano. Então, se eu estou num lugar, está tendo uma inundação, minha casa está alagada, eu vivo esse drama, esse conflito biológico, o meu corpo vai responder a isso. E o rim, ele é o órgão que metaboliza a água, né? Acho que isso está claro para todo mundo. O rim, ele responde tanto à escassez de água quanto ao excesso de água. Nesse caso que a gente falou, o excesso de água. Mas existem situações que são comparáveis à escassez de água, onde a gente vai ter, por exemplo, uma retenção de líquido, né? E aí eu preciso saber, esse paciente chegou com sintomas de inchaço, né? de retenção hídrica. Então, o sintoma dele está me dizendo que o órgão que está respondendo é o rim, mas a parte do rim que está respondendo é a pirâmide renal. Percebeu como isso traz uma precisão maior? E eu preciso disso para chegar lá na frente
e conversar com ele sobre o conflito que ele está vivendo? Terceiro passo, a gente precisa identificar que fase esse paciente está. Opa! Como é que eu identifico que fase ele está? Eu preciso saber se ele está vivendo o conflito ainda ou se ele já resolveu. Então a gente vai ver que aqui, ó, daqui até aqui é a fase de vivência do conflito. A gente chama de fase ativa do conflito. Quando a gente passa daqui para frente, eu tenho a fase de cura, eu tenho a fase de cicatrização. Eu tenho sintomas que acontecem aqui e tenho sintomas que acontecem aqui. A minha comunicação com ele, se ele está aqui ou aqui, vai ser diferente, né? Então, se ele está na fase ativa, a minha comunicação vai ser, lógico, de encontrar o conflito biológico, de achar essa informação sobre o conflito biológico que ele está vivendo. Se ele já está aqui na fase de cicatrização, eu posso tanto encontrar o conflito biológico, né, para entender o que está acontecendo, como também encontrar o que resolveu esse conflito biológico. Então a minha comunicação agora eu tenho duas possibilidades, a gente até vai falar sobre isso mais na frente. Ok? A maior parte dos sintomas, 95% dos sintomas, não é precisão não, tá gente? Não é uma informação precisa, mas em torno de 95%, 95% de todos os sintomas que a gente tem, a gente já está aqui, ó, na fase de cicatrização. Ok? A gente pensa, a maioria das pessoas pensa que quando o sintoma está presente, a gente tem um problema acontecendo ali. E em mais de 90% das vezes, o seu problema já foi pelo menos parcialmente resolvido. Você já está numa fase onde você está cicatrizando. A inflamação não é assim? O objetivo da inflamação não é cicatrizar? Então, como é que a inflamação estaria presente, por exemplo, na fase ativa? Se eu estou com uma dor na minha lombar, eu tenho uma inflamação na minha lombar. A inflamação está associada à cicatrização. Ela com certeza não está na fase ativa, né? Por que não está na fase ativa? Vocês imaginam que se eu estou na fase ativa de um conflito, se eu estou vivendo uma situação, o objetivo nesse momento não é cicatrizar nada. O objetivo nesse momento é eu conseguir resolver isso aqui. E como é que eu resolvo isso aqui se eu estou com uma dor na minha lombar? Se eu estou cheio de inflamação e de dor? Exatamente, como falaram ali, dor é cura. E é verdade. Existem alguns tipos de dores, aí não de inflamação, mas de dores que não estão exatamente associados à cura, mas grande parte, 90% é sim de cura. Então, na fase ativa eu preciso de solução disso aqui. Então, a inflamação na maioria das vezes não acontece aqui. Ok? No quarto passo, a nossa comunicação. A gente vai comunicar ao cliente, né? Aliás, você vai comunicar ao seu cliente aí a codificação biológica do conflito. Ou seja, agora você já sabe o órgão, você já sabe o tecido do órgão, né, o lugar específico. Você já sabe que fase esse paciente está. E você agora, então, tem já tudo na sua mão para poder começar o processo de comunicação com ele sobre o código que está presente naquela região, naquele órgão. A gente precisa passar por todas essas etapas. Não dá para começar a tratar o paciente simplesmente jogando o que eu imagino que seja o conflito ou a temática do conflito, né, para cima dele, para ele tentar achar alguma coisa lá dentro. A gente vai explicar passo a passo. A gente vai identificar passo a passo aqui. E aí eu tenho o passo X de novo, que é, a partir desse momento, a partir desse ponto, você precisa ter estabelecido um vínculo de segurança com o seu cliente. Como é que estabelece um vínculo de segurança? Foi o que a gente falou no primeiro slide. Eu preciso estabelecer uma conexão, um rapport. Ele precisa estar numa atmosfera, num ecossistema, onde ele já estabeleceu. Eu confio nesse cara,
eu confio nessa terapeuta e eu confio, agora eu vou começar a falar. Porque senão, até o racional dele, né, a gente falou que o inconsciente ele pode bloquear um pouquinho as respostas, né, as informações. Mas se ele não confia em você, até o racional dele vai ficar temeroso em dar algumas informações. Então, primeira coisa, resolver o passo X, que é conexão e rapport. No passo 5, aí sim a gente vai começar a investigar de fato. Já peguei todas aquelas informações e aí vou começar a investigar. Qual foi o DHS que esse paciente viveu? Qual foi o conflito biológico que esse paciente viveu? Se é uma dor, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí sobre algum tipo específico, já que a gente já está nesse ponto, a gente já pode dar alguns exemplos. Mas, por exemplo, se é uma dor lá no meu pé, aliás, se o seu cliente chegou com dor no pé, a gente tem que pensar em todo o papel evolutivo que esse pé teve, toda a função evolutiva que esse pé tem, para poder entender o que é que está acontecendo no pé desse paciente. O conflito biológico, ou seja, o DHS que esse paciente viveu, é um conflito de autodesvalorização, ou seja, ele está tentando resolver algo e não está conseguindo, ou então ele está sendo, não vou dizer obrigado, mas ele está tendo que fazer algo que ele não gosta, ou que ele não quer. E a percepção do corpo dele é que ele não está conseguindo solucionar isso porque ele não tem um pé suficientemente forte. Aí você fala assim, cara, isso não faz o menor sentido, né? Como assim o inconsciente dele acredita que ele não está conseguindo resolver uma situação porque ele não tem o pé suficientemente forte? Traduzindo em termos mais racionais, né, e menos instintivos, é como se o seu inconsciente estivesse falando assim, você não está conseguindo mudar de direção. Você não está sendo capaz de mudar de direção. E você não está conseguindo fazer isso porque o teu pé não é forte o suficiente. Aí ficou um pouquinho mais claro, né? Ficou um pouquinho melhor. Então, eu quero, por exemplo, mudar de emprego, eu quero mudar de relacionamento, eu quero mudar de cidade, eu quero me direcionar para outro objetivo, para outro lugar, o objetivo, e não estou conseguindo. Essa é a situação. Meu inconsciente diz, opa, você não está tendo capacidade de fazer isso porque o teu pé não está forte. Mas de onde é que vem essa informação de que meu pé não está forte? Quando os primeiros animais começaram a andar pela terra, né, e correr, fugir, né, lutar e fugir, começou-se a se repetir um padrão. Se eu tenho um problema no meu pé, se eu tenho uma dor, se eu machuco o meu pé, sei lá, eu piso numa coisa lá e machuco o meu pé, eu começo a ter dificuldade de andar. Eu começo a ter dificuldade de me direcionar para os objetivos, né, para onde eu preciso ir. E isso foi acontecendo, e aí então, toda vez que alguém percebe que não está conseguindo mudar de direção ou de objetivo, se direcionar para um lugar, a informação instintiva e inconsciente disso é o teu pé está fraco, então seu pé está machucado, está fraco, a gente vai precisar reforçar o teu pé. Entenderam? Esse seu paciente que chegou com dor no pé, ele está aqui, ó, na fase de cura, na fase de cicatrização. Ele já está no processo de reconstrução desse osso que agora vai ficar mais forte do que era antes. Vocês já ouviram falar que um osso nunca quebra 2 vezes no mesmo lugar? É por causa disso. Sempre que acontece uma autodesvalorização, acontece um processo de reconstrução e de melhoramento desse órgão. E aí então, ele estando melhorado naquele ponto, ele fica mais forte. Ok? Então esse é só um exemplo. Deixa eu ver se tem outro pedido aqui. Pé esquerdo é uma informação, exatamente. O pé esquerdo e direito, eu vou falar sobre isso. Dor em sacro e quadril bilateral, mulher jovem, 29 anos. Então, dor em sacro e lateralidade. Se o teu cliente tem dor no sacro, né, qual é a informação que vocês imaginam, codificação biológica que está associada ao sacro? Geralmente esse cliente ele tem um conflito de autodesvalorização com uma sensação de falta de apoio, porém é muito mais associado a uma questão
sexual, de relacionamento muitas vezes, né? Problemas associados ao relacionamento, problemas associados à performance sexual, entenderam? Então tem alguma coisa acontecendo ali que ela está se sentindo, ela pode estar sentindo, por exemplo, pouco atrativa sexualmente para o marido, para alguém, ou em relação até a si mesmo. E aí ela vai ter dor no sacro. Só que aí o colega falou aí, Marcos, que ela tem dor bilateral. E aí eu também já vou responder a pergunta da colega que falou que seria, por exemplo, uma dor no pé esquerdo diferente. E é verdade. Se é bilateral, a gente tem aí uma informação que está associada a um conflito que pega tanto parceiros, é um conflito de autodesvalorização sexual, tanto em relação a parceiros, quanto em relação a mãe e filhos. É alguma coisa que ela está vivendo, nesse sentido, que pode ter relação, aliás, que tem relação com essa questão dela, com o parceiro dela, ou com os parceiros em si, com alguém que não seja mãe e filho, e aí então com a mãe ou com o filho. Ela pode estar tendo um problema com o parceiro e ao mesmo tempo está tendo um problema onde a mãe não aceita o relacionamento, né? Essa relação dela com o parceiro, né? Com esse parceiro dele. Então são os dois lados. Ó. A gente tem de um lado o parceiro, do outro lado mãe e filho. No caso do pé, a mesma coisa. Se é o pé esquerdo e essa pessoa é destra, esqueci uma informação extremamente importante. Se essa pessoa é destra, geralmente como a maioria é destra, a gente acaba falando como se todo mundo fosse destro. Se a pessoa é destra, do lado direito a gente tem os parceiros, do lado esquerdo a gente tem mãe e filho. Ok? E se for canhoto, inverte. Do lado esquerdo, parceiros, do lado direito, mãe e filho. Existe uma história evolutiva, existe uma explicação por trás disso. Né? Não vou falar agora, já falei, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, aqui no Instagram sobre isso. Então, não vou entrar nesse mérito agora não. Ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Paciente pós-operatório de tendão de Aquiles. Se encaixa sim, com certeza. Não, ela pergunta se o paciente teve ruptura, isso fez cirurgia, né? Está no pós-operatório. Se ele chegou a esse ponto, é um paciente que não está conseguindo resolver a situação. É um paciente que está revivendo isso várias vezes. Onde nesse ponto do gráfico, quando ele está vivendo o conflito, o tendão dele faz uma necrose. Quando ele vem para cá, o tendão dele reconstrói. Necrose e reconstrução. Então ele fica nesse processo, e muitas vezes se ele ficar muito tempo na fase ativa de conflito, por exemplo, se é algo que acontece em casa, e ele está sempre com a pessoa, e está sempre em discussão, está sempre tenso com essa questão, o tendão dele vai fazendo necrose, 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 chega uma hora que fica frágil e acaba rompendo, ou então tem que passar pelo processo cirúrgico para não romper. Seria mais ou menos assim. Mas é uma cronicidade aí. Relação biológica com Alzheimer, quanto mais... Valeu, Gabi. O Alzheimer, na verdade, é uma constelação, que a gente fala que não é constelação familiar, tá, gente? Quando eu falo de constelação, é uma constelação no sentido de que tem mais de um conflito associado. Onde o paciente que tem Alzheimer, ele viveu pelo menos 2 conflitos de separação bem fortes, né? bem brutais, assim, bem grandes mesmo. Tá? Seria mais ou menos isso. E aí quando o paciente está nessa fase aqui, ó, na fase ativa de conflito, de separação, aliás, daqui até mais ou menos aqui, ó, o final da primeira fase de cura, ele tem perda de memória de curto prazo. Isso é uma estratégia de sobrevivência para que o paciente ele não fique lembrando, né, sobre os aspectos do conflito que ele viveu de separação. É como se ele começasse a esquecer alguns detalhes para que não haja um sofrimento. E se isso acontecer muito, se isso for muito intenso, esse cliente acaba esquecendo, vai esquecendo, e aí muitas vezes chega lá no Alzheimer. Ok? Eu conheço uma pessoa que não é meu paciente, tá? Mas eu conheço uma pessoa que iniciou o processo de Alzheimer imediatamente após sofrer um sequestro relâmpago, né?
ela realmente teve um conflito de separação de todos os familiares, esposa, filhos e todo mundo. E aí logo depois começou a ter Alzheimer. Isso ficou ativo, né, dentro dela durante muito tempo. Ver se tem mais alguma pergunta sobre isso, para a gente ir para frente. Gordura no fígado. Vou falar só essa agora e a gente vai adiante. Gordura no fígado, a gente tem que pensar em dois tecidos, duas circunstâncias específicas, né? A gente pensa no fígado como parênquima, né, os hepatócitos, né, do fígado, quando a gente fala que a gente tem os conflitos aí de carência material, né? É uma carência mesmo, que pode ser de dinheiro, pode ser de bens, né? Coisa realmente associada a bens materiais, ao material, a comida, né, na verdade. Não é bens materiais, mas seria comida. Mas como a gente se alimenta também de bens materiais, na maioria das vezes é isso. E aí então o cliente tem uma autodesvalorização em relação a essa questão da carência. É uma sensação de que não está conseguindo resolver algum tipo de carência, por exemplo, dificuldade financeira, né? Isso pode fazer com que essa gordura no fígado aumente. Uma outra possibilidade é quando o paciente tem algum tipo de diagnóstico na região. Por exemplo, você tem colesterol alto e o médico faz uma referência ao fígado lá. Então o paciente recebe um impacto aqui, né, como se fosse uma autodesvalorização do fígado local. E essa autodesvalorização local faz o fígado produzir gordura, tá? Na natureza, a gordura nada mais é do que uma estrutura, um tecido que protege, tanto termicamente quanto mecanicamente, assim como também embeleza o corpo, tá? Você já faz uma relação aí. Na natureza, a gordura embeleza o corpo. Pra gente não, mas na natureza é mais ou menos assim. Ok? Então, eu posso descobrir o DHS, eu posso conversar com esse paciente agora que eu já tenho a informação, né? O paciente chegou com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Né? O que que você viveu, o que é que você pode ter vivido em relação a ter ou sentido uma percepção de autodesvalorização, de não conseguir resolver uma carência material, ou de ter recebido um diagnóstico, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, se é um paciente que eu percebo que ele já está aqui, gente, aquele da lombar que eu falei, o paciente que está na lombar, eu tenho duas opções, ó. Eu tenho duas possibilidades de investigação. Eu posso investigar o que aconteceu no conflito, mas eu também posso investigar o que aconteceu que resolveu o conflito. E isso muitas vezes facilita o processo. Então, eu comecei a ter dor lombar há um mês atrás. Eu tive dor lombar. Se há um mês atrás eu tive dor lombar, eu tenho uma quebra aqui, ó. Alguma coisa aconteceu aqui que fez a minha lombar entrar no processo de inflamação e de cicatrização. Então, o que que melhorou, o que que se resolveu na tua vida, isso também ajuda, né? O que que mudou na tua vida nesse último mês, né? Nessa transição aí desse último mês. Então, isso também pode te trazer informações sobre qual foi o conflito que esse paciente viveu. No passo 6, a gente tem uma informação crucial que eu já falei, vou falar isso várias vezes, então escute mais e fale menos. O cliente sabe mais da vida dele do que você. O que a gente faz nesse processo, quando a gente trabalha com a medicina germânica, com as leis biológicas, é ser guia, né? Eu tenho uma informação que coloca um ponto no mapa. Eu digo, olha, o teu sintoma, ele tem essa origem, mas até então eu não sei, na vida desse cliente, o que que levou a isso. Cada cliente tem uma história diferente. A minha dor lombar é diferente da sua dor lombar, que é diferente da dor lombar do outro, e cada um tem uma jornada e tem uma história diferente. Então, escute mais, fale menos, faça perguntas abertas e deixe o cliente falar um pouco sobre isso. É lógico, se ele começar a sair muito da temática, você direciona ele de volta, mas deixe ele falar. Permita que o seu cliente fale e dessa história que ele vai falando, você vai pescando informações. Você vai extraindo informações e aí você vai jogando para ele de novo, fazendo novas perguntas através dessas informações que você vai pescando. Então fica muito mais fácil
essa investigação e você encontrar o DHS quando você está com o ouvido ativo. Ativo de verdade, como eu falei, né? Quando você está praticando escutatória e não oratória. Você está lá na escutatória, ouvindo, permitindo que o seu cliente conte a história dele para que você consiga agora extrair informações e devolver para ele o ponto certinho que ele precisa ir, aonde ele precisa pensar para resolver aquilo lá da dor lombar dele, por exemplo. Observe os sinais de influência do parasimpático ventral. O que seria o parasimpático ventral? Não sei se todo mundo conhece esse conceito aí. Esse é um conceito do Stephen Porges, né, da teoria polivagal, onde ele separa, né? Geralmente a gente ouve o sistema nervoso autônomo como simpático e parasimpático. Só que o Stephen Porges e muitos outros neurocientistas descobriram que a gente não tem só o simpático e parasimpático. A gente tem o simpático, que esse é o simpático mesmo, mas quando a gente fala do parasimpático, ele divide em parasimpático ventral e parasimpático dorsal. Então, o parasimpático ventral, quando a gente está conversando com alguém, tanto o nosso parasimpático ventral quanto o parasimpático ventral do cliente está ativo. O parasimpático ventral está associado à estratégia de criação de vínculo, por exemplo, né? A estratégia de você responder ou emitir informação sem a voz. A forma que você expressa, né, a sua face, as suas expressões faciais. Como você gesticula, se você gesticula parecendo que está ansioso, angustiado. Se você movimenta muito rápido os olhos, se você foge o olhar, se o seu rosto fica vermelho. Tudo isso que está acontecendo nessa comunicação frontal aqui, quem media isso é o parasimpático ventral. São as estratégias, eu esqueci o nome específico agora, mas são as estratégias de... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Toda live eu esqueço algum nome importante. Mas pensem na criação do vínculo de segurança, tá? Estratégia de criação de vínculo de segurança. E quando o cliente fala algo que é importante, algo que nele gerou um estresse, você observa nele, que podem ser, né, lacrimejamento nos olhos, fuga do olhar, mudança drástica, muitas vezes, da expressão facial, o elevar da sobrancelha, né, ou o levantamento dos ombros, a inclinação, muitas vezes, da cabeça por causa do ECON, que está associado ao nono par craniano, e aí, então, tem uma comunicação com o nervo vago também, e ele faz esse movimento, né? O aumento do pulso carotídeo que a gente consegue ver aqui no pescoço, quando o pulso fica mais forte. Tudo isso está lhe dizendo, o paciente, sem dizer para você, está dizendo, eu toquei num assunto importante. Toquei em algo que é significativo na minha vida. Aí você sabe o que você faz? Você fala assim, me fala um pouco mais sobre isso, que você acabou de me falar. É lógico, dentro dessa temática do conflito que você está investigando, né? Então, me fala um pouco mais sobre isso aí. Entenderam? Então, a gente comunica muito mais até de forma não verbal do que de forma verbal. É mais fácil a gente fugir da conversa falando de outras coisas e fugindo, né, do assunto de forma verbal. De forma corporal a gente não consegue fugir. Então, eu acho que um dos passos mais importantes é esse, né? Os passos mais importantes é você ficar ligado na comunicação não verbal, ok? Nessas questões que a gente acabou de falar, que dizem a você tem algo importante nesse ponto que eu falei aqui. E o passo 8, eu vou responder algumas perguntas e depois eu falo desse passo 8 aqui. Deixa eu ver se tem... Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui. Desculpa, eu venho aqui perto porque o telefone está longe de mim, tá? Se uma pessoa resolver um conflito de... Peraí, não entendi. Se uma pessoa resolver um conflito de não falar, acreditar que paga contas dos outros, e aí veio a dor cervical. Peraí, a gente tem que ver primeiro se isso tem a ver, né? Se as duas coisas estão ligadas, tá?
Vou pedir para você me reformular isso aqui, que ficou meio difícil para mim aqui entender. Valeu, Lígia. Obrigado. Eu acho que é só isso que falta aí. Pronto, ele falou o que tinha que falar, tá? Complemente, vá. Então, o seu cliente aí, quem você está falando, né? Acredita que paga a conta dos outros. E aí ele falou isso com alguém, é isso? E acha que está resolvido? Não sei, não consegui entender ainda o contexto aí. Mas vamos lá, você vai falar de dor cervical, não é isso? Dor cervical, vou até voltar aqui para a gente ir para o gráfico. Quando a gente fala de dor cervical, o DHS, o impacto biológico associado à dor cervical, tem relação com duas coisas. Se for cervical média e baixa, é um tipo de conflito. Se for cervical alta, é um outro tipo de conflito. Se for cervical média e baixa, a gente está falando de um paciente que viveu algo onde ele teve a percepção de que teve que baixar a cabeça em relação a alguém, né? Eu não sei se você tem cachorro aí na tua casa. Quando você grita com o teu cachorro, o que é que ele faz? Baixa a cabeça, né? É quase que imediato. Ele se submete moralmente a você. E é isso que aconteceu com o seu cliente. Se ele tem dor cervical na região média e baixa. Ele passou por situações onde ele teve que se submeter. É lógico que ele não queria se submeter, mas ele teve que se submeter moralmente. E aí então não conseguiu resolver isso. E isso se tornou um problema para ele. Ok? Então esse eu acho que é o mais comum, inclusive. Não sei se é o do seu cliente aí. Se uma pessoa já tem uma lesão estrutural, como uma artrose, significa que entrou e saiu do conflito centenas de vezes até exatamente. Então, se uma pessoa tem artrose, por que Marco falou em artrose, né? Porque é um sintoma característico de uma cronificação, tá crônico. Muito provavelmente é inclusive algo antigo. Se eu tenho artrose na cervical, isso quer dizer que há muito tempo eu venho nesse processo aqui, ó, indo e voltando. Conflito, resolução. Aí, conflito de novo, resolução. E à medida que eu passo por esses estágios, o meu corpo tira osso da cervical. Tipo assim, esse osso está fraco, eu vou tirar. E depois aqui reconstrói colocando um osso mais forte. Esse processo vai levar o cliente à artrose aí, por exemplo. Ok? Seria exatamente isso, Marcos. Lígia não, como é o nome dela? Não sei se eu respondi aqui. Terapia Mojimirim. Respondido a pergunta aí? Outro ponto importante aqui, que na verdade eu até venho repetindo sempre, é que a gente acredita que todo mundo que viveu um conflito e que tem um sintoma precisa necessariamente fazer alguma coisa, alguma técnica, alguma terapia para poder resolver isso aqui. Para poder isso aqui caminhar. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, isso aqui é automático. Vivi o conflito, passei pelo conflito, resolvi. Isso aqui o meu sistema nervoso autônomo está passando, ó, como uma linha do tempo. Ele está fazendo tudo isso e indo adiante. Se nada impedir que isso aconteça, seu cliente, não precisa fazer absolutamente nada. Agora vai ser aquele cliente que teve o conflito, teve a fase de cura, vai ter aquela dor, né, que não é tão intensa, passou pelas outras fases e vai embora e não tem mais a dor, tá? O que acontece geralmente? A maioria dos nossos pacientes e clientes, eles estão presos em algum ponto disso aqui. Tem alguma coisa impedindo que isso aqui vá adiante. Então a gente tem que descobrir exatamente o que é isso. O que está impedindo que isso se resolva, né? Então esse é um ponto importante, tá? Da gente levar em consideração. Nem sempre é preciso técnica. Às vezes, só o fato de conversar sobre isso já faz a coisa desbloquear. E muitas vezes, sim, é preciso alguma técnica de acesso, né? De mexer um pouco, de fazer algum tipo de acesso inconsciente para trazer informações para que esse paciente possa entender isso aqui. Para que ele possa aprender com isso.
E ao aprender com isso, né, o inconsciente dele para, muitas vezes, de responder com sintoma. Ok, minha gente? E aí, para terminar, nos próximos dias eu vou colocar à disposição de quem quiser interesse, um curso básico de medicina germânica. Ele tem um formato mais resumido, é menor, né? Tinha muita gente que eu estava com um curso grande e tal, e teve muita gente que não conseguiu, não tinha limite no cartão, o investimento era muito alto, então eu vou liberar um curso que ele é menor, ele faz parte do cronograma de formação, então você não perde nada se você fizer ele faz parte do cronograma de formação, e ele vai ter um valor bem menor, e vai caber aí no bolso de todo mundo. Então, até quem quiser só ver, para tirar dúvida, para matar a curiosidade, eu acho que vale a pena. Valeu? Um abração aí para todo mundo. Obrigado pela presença aí de novo de vocês. E amanhã eu volto, tá? Amanhã tem mais.